Glória a Deus. Paz de novo, irmãos. Coloque-se em pé, só mais um pouquinho. Você que tem a tua Bíblia, pega ela aí. Você vai abrir em 1 João. Não o Evangelho de João, mas 1 Epístola de João. Quase lá no finzinho da Bíblia Sagrada. Se você voltar de trás para diante, é mais fácil, né? Tem Apocalipse, Judas, tem apenas um capítulo, depois 3ª, 2ª, 1 João, capítulo 2. Você achou? Diga eu achei. Vamos lá então. 1 João 2,14 diz assim: Eu vos escrevi mais porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi o quê? Vou dizer de novo. Eu vos escrevi jovens, mancebos, porque sois fortes. E a palavra de quem? De Deus. Está em vós. E já vencestes o maligno. Vamos lá de novo, só essa parte? Nós todos juntos. A partir do eu vos escrevi jovens. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Diga para o teu irmão, você já venceu o maligno. Você já venceu o maligno. Amém. Feche seus olhos, só um pouquinho. Pai, queremos te agradecer pelo que já recebemos de Ti nessa noite, pelo que tivemos a oportunidade de entregar também a adoração, o louvor, Senhor, com ritmos diversos, a dança, Senhor. É bom para nós estar em comunhão com os irmãos, porque é nesta comunhão que o Senhor ordena a vida e a bênção para o seu povo. E nós nos sentimos nessa noite, mais uma vez, abençoados, com a vida abundante que vem do Senhor sobre nós. Mas nesta hora nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor, que a partir de agora nada nos impeça disso. Nem o tempo, nem o relógio, nem o cansaço, nem o que iremos fazer depois ou amanhã. A partir de agora só importa nós sermos terra fértil para receber a semente da Tua palavra, Senhor. Se ainda há alguma tentativa do inimigo de nos roubar nessa noite, nós repreendemos no nome de Jesus. Declaramos que não somente os nossos ouvidos, mas a nossa vida está preparada para receber a Tua palavra mais uma vez. Fala conosco, Senhor. Em Teu nome que oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Se assente e diga para o teu irmão de novo: você já venceu o maligno. Você já venceu o maligno. Você leu aí comigo 1 João 2, versículo 14. Toda atenção do Senhor a partir de agora é de muita importância. Amém. E esse texto diz: jovens, sois fortes. E eu acredito que
o ser jovem ou a juventude é muito mais do que uma idade, muito mais do que uma cronologia, né? Um tempo passado, um tempo que ainda não passou. Eu acredito que nós que somos servos do Senhor, nós temos que ter a mente jovem, o espírito jovem, a alma jovem. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Eu também. Então essa palavra é para nós. Se a palavra do Senhor vem até nós e diz: jovens, sois fortes, e nós somos jovens, de 0 a 100 anos, a 80, 90 anos, então essa palavra é para nós também, principalmente. Tá, talvez esse versículo a gente conheça até de cor, né? Muitos de nós. Mas eu queria me ater nessa noite a essas 3 palavras: fortes, palavra de Deus e maneira. Jovens, sois fortes. Tá, e daí? Em que essa palavra me alcança? E eu pergunto, e daí? Simplesmente porque, se para um ser forte é extremamente importante, vamos caminhando junto, tá? Vamos mastigando. Se para um ser forte representa tudo na sua vida, para alguns outros pode não representar absolutamente nada. Nossa, mas é a palavra de Deus, mas é promessa de Deus. Pois é, mas mesmo sendo palavra de Deus, mesmo sendo promessa de Deus, para uns, independente da idade, repito, ser forte é fundamental, para outros não representa absolutamente nada. Aí vem João e diz: olha, além de ser forte, a palavra de Deus permanece, ou tem que permanecer em vocês. Pois é, só que para uns a palavra de Deus é alimento. Para uns a palavra de Deus é o sustento diário para a sua vida. Para outros é só um detalhe. Mas pastor, não era para ser assim. Também acho. Não era para ser assim, mas infelizmente é. E eu percebo que um dos grandes problemas, talvez seja que a gente vive na nossa sociedade, é que a nossa sociedade é uma sociedade mutante. Uma sociedade que está em constante transformação. Às vezes para bem, às vezes para mal. Às vezes para algo muito bom, às vezes para algo péssimo. Se a gente analisar, por exemplo, o século XX, eu vi uma reportagem um tempo atrás a respeito disso, que dizia que em 10 anos do século XXI, que é o século que nós vivemos, se avançou mais, se mudou mais, houve mais transformações na nossa sociedade do que em 50 anos do século passado. Perceba como a gente vive em um século mutante, em uma sociedade que muda o tempo todo. Quem tem mais de 30, por exemplo, e compara o hoje com o ontem de 20 anos atrás, percebe claramente essas mudanças. Vou dar um exemplo. Se por um lado, a tecnologia, por exemplo, avança praticamente diariamente, por um outro lado, a gente vê uma questão importante para a nossa vida, chamada família, regredindo. Perceba agora por que eu disse que há constantes transformações para bem e para mal também. Para bem, tecnologia nos ajuda em muitas áreas da nossa vida. Já na área familiar, por exemplo, não, a gente está evoluindo, a gente está regredindo como ser humano. Falei de tecnologia porque, por exemplo, hoje você compra um celular novo e aí você chega na loja e diz, o rapaz diz: olha, é última geração, tem tudo, né? Faz café, acessa a internet, pode levar que esse aqui faz tudo. 15 dias depois, já é velho. Já tem um outro melhor, maior ou menor. A gente percebe que a gente vive num mundo de muita informação nova o tempo todo. Aí a gente quer, o que a gente faz? A gente quer conhecer de tudo um pouco, só que quem conhece um pouco de cada coisa acaba não se aprofundando em nada, e a gente vive assim uma sociedade superficial. Está entendendo? Diga amém. Amém.
A gente vive uma sociedade superficial. A nossa geração, e eu digo sem medo de errar, vive tudo, mas tudo pela metade. Você que tem mais de 30, você lembra que quando a gente ia fazer um trabalho da escola, era dicionário, era Barça, era enciclopédia Delta, tinha que ficar meio-dia ou mais na biblioteca, e às vezes não achava tudo. Hoje, por conta da tecnologia, um botão, a gente encontra tudo. É bom? É. Mas a gente está vivendo, a gente está caminhando para uma sociedade que vive tudo pela metade. A gente sabe sim onde encontrar as informações corretas, mas a gente nem sempre vive essas informações. Eu disse que a sociedade está regredindo quando o assunto é família, porque se hoje a gente disser, nós somos cristãos, que cremos na palavra de Deus, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém. Então a Bíblia fala a respeito de família, desde sempre. Só que se hoje eu e você dissermos assim, olha, família é homem, mulher e filhos, corre o risco de você apanhar. Nós estamos evoluindo, nós estamos regredindo no assunto família, por exemplo, entre tantos outros. Se a gente for falar isso, ou a gente apanha, ou daqui a pouco vai preso. É muita mudança o tempo todo. Só que para mim, a pior mudança que aconteceu nos últimos anos foi na forma de como nós nos relacionamos com Deus. É aqui que eu queria chegar. A mudança talvez não tão para melhor assim, que mais tem influenciado a nossa vida, talvez até de maneira negativa, como cristãos mesmo, talvez seja a forma como nós estamos nos relacionando com Deus. Nos últimos anos, para muitos, Deus deixou de ser um Deus que deve ser adorado, um Deus que deve ser amado, um Deus que deve ser servido, e se tornou na vida desses um Deus a ser explorado. Como funciona a propaganda das igrejas hoje? Venha para a igreja que você vai receber o seu milagre. Venha para a igreja que a cura vai acontecer. Venha para a igreja que a transformação, que o milagre, e não sei o que. E sem perceber, nós estamos transformando o evangelho em negócio. E quando nós transformamos o evangelho em negócio, nós fazemos da palavra de Deus produto. E de almas, clientes. Perceba, irmão, como isso é muito sério. Perceba como nós estamos talvez evoluindo nessa questão também de nos relacionarmos com Deus da maneira correta. Porque a maioria das pessoas aí fora pensa o seguinte: tá, eu vou para a igreja, mas se Deus não fizer, eu deixo de servi-lo, eu abandono e abandono também a sua igreja. E aí a gente vê essas pessoas andando de igreja em igreja, de lugar em lugar, de religião em religião, porque prometeram para ele um Deus que faz tudo, um Deus que é servo, quando na verdade o nosso Deus é um Deus a ser adorado, um Deus a ser amado, e não um Deus a ser explorado. Está entendendo? Diga amém. Mas a igreja deixou de ser noiva do Cordeiro então? Não deixou de ser noiva. Eu acredito que a igreja continua a ser noiva do Cordeiro, mas é uma noiva que, como eu já disse em outras ocasiões, que só quer dar o golpe do baú. É aquela noiva que está com o noivo porque o noivo vai prosperar a noiva. É a noiva que só está com o noivo porque o noivo vai fazer um milagre. É a noiva que está com o noivo só porque ele pode curar. E se eu penso assim, eu sou uma noiva interesseira. Uma noiva que só está pensando em dar o golpe do baú no noivo. Digo de novo, perceba como isso é sério. Por isso há tanta gente em crise dentro das igrejas nesse dia chamado hoje. Mas pastor, o problema então está nas crises. Não está, porque todos nós vivemos crises uma hora ou outra da nossa vida. O problema não está nas crises, irmão. Porque crise, todo mundo passa uma hora ou outra da nossa vida. O problema é passar por crises sem fidelidade a Deus. Porque se eu chego aqui
no altar e digo: olha, é só festa agora, é só alegria. Agora você é crente, agora você é salvo em Cristo Jesus. Não se importe com as aflições, mesmo que Jesus tenha dito: no mundo tereis aflições. Não, agora é só alegria, agora é só festa o tempo todo. Se eu disser isso, na primeira luta, na primeira batalha, na primeira aflição, no primeiro deserto, na primeira adversidade, a gente vai dizer: Deus me abandonou. Porque me apresentaram um Deus que resolve tudo, e aí a fidelidade vai por água abaixo. É assim que a gente está caminhando, infelizmente. Para ser simples e direto, há uma moça, mas tem muita gente, as igrejas estão cheias, tem uma igreja em cada esquina, tem uma igreja do lado da outra, tem uma igreja na frente da outra, tem uma igreja brigando com a outra. Pois é, tem um monte de igreja mesmo. Há uma multidão falando de Deus. Eu acho que a gente não tem problema em falar de Deus. Há uma multidão falando de Deus, mas há poucos vivendo Deus. O que é diferente? É claro que a gente pode se alegrar: olha, porque até 2020 nós seremos 50% da população nacional, nós seremos maioria evangélica no nosso país. Glória a Deus. Pois é. Mas se a gente continuar só falando de Deus e não vivendo Deus, a qualidade do nosso país vai continuar exatamente da maneira como está. Discurso diferente da prática. Então se o problema não está nas crises, o problema então está na palavra. Não, irmão, o problema não está na palavra, porque a palavra ministrada no altar é a semente. Só que a exemplo da parábola de Mateus capítulo 13, a parábola do semeador, diz lá que 4 terrenos foram fertilizados. 4 sementes foram lançadas. Uma no terreno espinhoso, outra no terreno cheio de pedras, outra em outro terreno. Agora me diga, você que conhece a palavra melhor que eu, foram 4 terrenos fertilizados. Quantas sementes frutificaram? Uma. Então, peraí, o problema não está na palavra então, porque a palavra está sendo lançada. A semente foi lançada em 4 solos e só uma deu fruto. Ou seja, irmão, não adianta se enganar, é só a minoria mesmo que frutifica. Infelizmente, é a minoria que frutifica. Agora deixa eu dizer uma coisa: mesmo assim, eu prefiro ficar com a minoria. Amém. Mesmo que daqui para frente a gente veja ou continue vendo o evangelho deturpado, o evangelho que vem de Deus e que vem a palavra, irmão, mesmo assim, decida ficar com a minoria. Diga para o teu irmão: decida hoje, irmão, ficar com a minoria, porque você é terra fértil, é solo fértil do Senhor. A semente já foi lançada. Agora frutifique. Vá e dê frutos. Mesmo que você seja a minoria. Deus está contigo. Perceba que a diferença está na nossa postura. A diferença não está na quantidade de problemas que a gente vive, a diferença não está nas crises que todo mundo passa, a diferença não está na palavra que é ministrada, a diferença não está na igreja, a diferença não está no templo, a diferença não está na religião, a diferença está na nossa postura. Porque se a Bíblia diz que eu sou forte, mas na prática eu me vejo como fraco, não resolve. Se ela diz que a palavra de Deus está em mim, mas eu nem ligo para a palavra, irmão, a consequência é derrota diante do inimigo. Por quê? Porque faltou postura de servo de Deus. Aí vem a questão: não, mas Deus prometeu, pastor, está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, e se Ele prometeu, está prometido. Pois é, prometeu. Mas se eu não cumprir o meu papel nesse relacionamento, no meu relacionamento com Deus, a promessa não se cumprirá. Simples assim. Perceba na palavra do Senhor que todas as promessas de Deus são condicionais. Todo o Antigo Testamento, até o livro de Apocalipse, digo sem medo de errar, que todas as promessas de Deus são condicionais. É algo que a gente tem que fazer sim. Todas as promessas descritas na Bíblia são verdadeiras, mas todas requerem de mim o meu papel, promessa condicional. Até a promessa de Mateus 20
28, onde chega Jesus e diz assim: olha, estarei convosco quantos dias? Todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Verdade ou mentira, pastor? Verdade, está na Bíblia, promessa de Deus, mas não é uma promessa solta na Bíblia. Alguns versículos antes, depois você lê lá na tua casa, Mateus 28, alguns versículos antes de Jesus dizer isso, ele diz assim: é-me dado todo o poder, portanto, aí começa a nossa parte, ide ensinar as nações, ensine a guardar os meus mandamentos, e então estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença de Deus é para quem atende ao seu chamado. Jesus está com quem dá frutos, com quem faz discípulos, com quem dá testemunho de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Simples assim. Está aí o motivo pelo qual algo de Deus acontece na vida de um e na vida de outros não. Está aí o motivo porque uns desfrutam da alegria do Senhor e outros nem sabem na verdade o que é isso. Não é porque Deus tem filhos prediletos, não é porque Deus mudou, não é porque Deus tem filhos preferidos porque Ele não tem, é porque Deus abençoa filho que tem postura de filho. Entendeu? Diga para o teu irmão, tem a postura de filho, irmão. As promessas do Senhor, fala para ele, A promessa do Senhor são para os seus filhos. são para os seus É para quem tem postura, filhos. é para quem é jovem, Para quem é jovem. sempre. É para quem é forte, é para quem tem a palavra de Deus consigo. Você é filho, tenha a postura de filho. Amém. João diz: jovens, vamos ler juntos de novo? Agora que. Qual vitória? Não, agora que fica bom. Você vai dizer para mim, que palavra é essa que vem antes de jovens, ou em algumas traduções, mancebos? Eu vos Escrevi. Isso. Vamos lá todos juntos? Eu vos escrevi. Na minha Bíblia escrevi, vou ficar com essa. Né? Eu vos escrevi, jovens. Pois é. É Deus inspirando João a nos escrever algo. Bênção. Muito bom. Só que tem uma coisa: não adianta escrever para quem não sabe ler. Vamos mastigando, continua prestando atenção aqui em mim. Vem João, inspirado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, e diz: eu escrevi para vocês algo importante, algo da palavra, algo de mim. Só que não adianta escrever para quem não sabe ler. Deus escreveu, mas será que eu sei ler? E aí a gente pensa: pastor, claro que eu sei ler. Eu estudei. Eu li inclusive esse texto junto agora há pouquinho. Eu sei ler, ok. Mas eu não estou falando do ler que se aprende na escola. Vamos caminhando junto. Eu não estou falando do ler que se aprende na escola. Para citar um poeta, um escritor chamado Mário Quintana, ele tem uma frase que é a seguinte, que exemplifica justamente isso que eu acabei de dizer. Ele fala assim, que analfabeto não é quem não sabe ler. Analfabeto é quem sabe ler e não ler. Deus escreve, mas será que eu leio? Claro que você, a maioria aqui creio que estudou, né? Se é como eu, que já tem, não vou falar a idade, 40. Você fez aí, você entrou no pré-primário, no prézinho, que acho que nem existe mais, né? Você entrou no prézinho, estudou até a 8ª série, que também não existe mais. Você aprendeu algumas matérias que também já não existe mais. A gente está ficando velho, né? Jovem, velho, mas jovem, né? Você aprendeu educação moral e cívica, lembra disso? Tinha uma matéria que chamava OSPB.
Organização Social e Política Brasileira. A gente nunca usou, eu nem lembro mais. A gente tinha educação artística, né? Lembra disso? A gente aprendeu a ler. A gente fez escola, a gente estudou pelo menos um pouco, né? Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505. Fernando Designer, designer gráfico. Fone 14 9127 6596 ou 9848 6597. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159, no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. Newsat Magazine, parabólicas digitais livres. Vendas, instalação e assistência técnica. Telefone 14 3322 6033 3026 4213. Rua Duque de Caxias, 264, em Ourinhos. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Todos Nacional Comunicação Visual. Todos fachadas luminosos. Em Ourinhos, 14 3026 3239 ou 9184 1070 ou ainda 8154 2420. Atendendo Ourinhos e região. Real Car Comércio de Veículos, usados e seminovos. Compra, venda de automóveis. Fones 14 3026 2997 ou 9675 8806. Rua Antônio Prado, 512, Centros de Ourinhos. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Rua Ângelo Martins, 354, Vila Boa Esperança. Fone 3322-6558 em Ourinhos. WEC Pneus e Borracharia. Moto e carro. Disque Socorro 14 3325 4456 ou 9684 0110. Rua José Vendramini, 305, Vila Boa Esperança, em Ourinhos. Tato Móveis Planejados. Fabricação de móveis comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688. Magazine do Bebê. Avenida Jacinto Sá, 830. Fone 3326 1151. Em Ourinhos. Agora, além de aprender a ler, a gente tem que ler o que Deus escreveu. Senão, irmão, não funciona. E é importante dizer isso, porque quem não lê ou não dá ouvidos à palavra de Deus, é facilmente influenciado pela palavra das outras pessoas. Perceba como é importante isso. Como é importante isso. E eu vou repetir de novo para você guardar. Quem não lê ou não dá ouvidos à palavra de Deus é facilmente influenciado pela palavra de outras pessoas, inclusive pessoas que não têm a mesma comunhão com Deus que você. Não precisa responder. Mas como você fica, irmã? Não, também não fica bravo comigo, tá? Como você fica quando você coloca uma camiseta nova e ela fica meio justinha? Aí vem aquela pessoa que gosta tanto de você e diz: nossa, tá fortinha, hein? Agora vamos pensar, o que é essa palavra fortinha reverbera na cabeça ou na vida de algumas pessoas? Por quanto tempo você fica pensando nessa palavra? Aqui não.
que aqui é uma bênção. Mas tem gente que fica uma semana pensando num jeito de dar o troco para aquela magrela. Que não. Mas tem ainda quem que ela pensa que é? Uma semana mastigando essa fortinha. Disseram algo que você não gostou e você fica remoendo um dia, 2 dias, 3 dias, um mês. E não tem gente que remoe uma palavra de 10 anos atrás. Verdade ou mentira? Verdade. Pois é. Agora sabe por que isso acontece? Isso acontece porque às vezes a gente prefere ficar com a palavra maldita do homem, sendo que Deus, o Todo-Poderoso, tem todo dia uma palavra especial e bendita. Eu prefiro a palavra bendita do Senhor. Amém. Diga para o teu irmão. A gente prefere, irmão. A palavra bendita do Senhor. Fala assim para ele, a palavra maldita está por fora. Já está debaixo dos seus pés. Em nome de Jesus. Fala assim para ele, você não é o que dizem que você é. Fala assim para ele, nós somos o que Deus diz que nós somos. E nós somos menina dos olhos de Deus. Nós somos aqueles escolhidos e chamados para mesmo que 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós que somos amados do Senhor não seremos atingidos. Você é ovelha de um supremo pastor. E tudo você pode. Em Cristo que te fortalece. Fala para ele, é Deus que disse. E ponto final. Glória a Deus. Só que, ao contrário disso, tem muita gente na igreja que não caminha, porque muitas vezes vive se achando vítima da fofoca do dia, ou da fofoca da semana. Claro que aqui não tem fofoca. Mas não é, irmão, fofoca tem em qualquer canto do planeta. Só que o problema não é a fofoca, o problema é o poder que a fofoca exerce em mim. Já disse outras vezes e vale a pena repetir. O problema não é o que fazem conosco, mas o que a gente faz com o que fazem conosco. Como é que é? O problema não é o que fazem com a gente, mas é o que a gente faz com o que fazem com a gente. Falaram mal de mim? Irmão, problema deles. Não é problema meu. E falaram bem de mim? Glória a Deus. Mas por que será que é tão difícil agir assim então, pastor? Talvez, não sei. Talvez porque Deus escreveu e a gente não lê. Sabe por que é importante ler, irmão? Estou falando de Bíblia, de palavra de Deus. Não só na igreja, na sua casa ou em qualquer lugar. É importante ler o que Deus escreveu ou o que está nesses 66 livros da palavra do Senhor por um simples motivo. Porque Hebreus 4:12 diz que essa palavra, a palavra de Deus, é viva e eficaz. E é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ainda penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Eu fico com a palavra de Deus. Eu prefiro ficar com a palavra. Eu vos escrevi jovens. Se eu quero as bênçãos de ser jovem, eu tenho que viver como tal. Repito, independente da idade. Eclesiastes 12:1 fala muito bem a respeito disso. Que nós temos que lembrar do nosso Deus enquanto somos jovens, enquanto temos vitalidade. Vou ler rapidinho para você. Eclesiastes 12, verso 1. Tem uma coisa aqui que talvez a gente não tenha prestado atenção. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os novos dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Sabe o que Salomão está falando aqui em Eclesiastes 12:1? Ele está falando o quê? Jovem para Deus é quem tem memória espiritual.
Jovem para Deus é quem pensa em Deus hoje. Você está buscando a Deus hoje? Você é jovem. Você está pensando em Deus hoje? Você é jovem. Você tem memória espiritual hoje? Você é jovem. Sabe por que é importante dizer isso, irmão? Porque vida longe de Deus é vida pela metade. E quem vive pela metade não vive, apenas existe. Jovem para Deus é quem dá prioridade a Ele. Quem dá prioridade a Deus não precisa se preocupar com o dia mal. Sabe por quê? Porque o dia mal uma hora vem. Mas quem dá prioridade a Deus sabe que o dia mal é apenas um tempo passageiro. Porque ele está naquele tempo buscando ao Senhor, ele tem memória espiritual. Quem está apto para suportar o dia mal, então, pastor? Aquele que lembra de Deus hoje. Diga para o teu irmão, você está preparado, viu? Você está apto para enfrentar o dia mal, como diz em Efésios 6. Porque você tem a armadura espiritual sobre a sua vida. Porque você é jovem e porque você decidiu buscar, adorar e servir ao Senhor nesse dia chamado hoje. Por isso, você já venceu o maligno. Independente da idade. Sabe quando se é solteiro, por exemplo? O irmãozinho e a irmãzinha solteira, né? Aqui não. Mas ele não vê a hora de beijar na boca. Glória a Deus. Irmão, beijar na boca é bom. Mas deixa eu te contar um segredo. A gente tem a vida toda para beijar na boca. A hora de buscar comunhão com Deus e com os seus irmãos para vencer o maligno é hoje. Amém. E a gente tem que aproveitar esse tempo, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Quem tem comunhão com Deus e com a igreja não é refém da opinião pública. É refém da palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que eu sou forte, eu sou forte. E pronto. Amém. Mas pastor, tem dia que eu não me sinto forte. Talvez hoje, olha, eu até entrei e tal, eu adorei, mas olha, eu não me sinto forte. Pois deixa eu dizer alguma coisa para você, é apenas uma sensação. A verdade é que nós somos fortes em Jesus Cristo, sim. Amém. Diga para o teu irmão assim: você tem a força. Fala assim para ele: você não é He-Man, mas você tem a força pelos poderes do Espírito de Deus. Agora, mesmo sendo fortes, nós temos que conhecer o nosso inimigo. Por que temos que conhecer o nosso inimigo? Para saber que armas usar. E aqui é um segredo espiritual para a nossa vida também. Suponhamos que você tem duas armas. Meus irmãos Juninho vai lembrar que eu falei a respeito disso um tempo atrás. Suponhamos que você tem duas armas. Você tem um mata-moscas e uma bazuca. E aí vem à tua frente o inimigo. Na sua frente, o seu inimigo é um elefante. Me diga você, se tem um elefante na sua frente, você vai usar o mata-mosca ou a bazuca, irmão? Bazuca. Porque quando eu sei qual é o meu inimigo ou qual é o tamanho dele, eu também sei que arma eu devo usar.
Quando eu sei quem é meu inimigo, eu sei qual é a arma certa. Ok. No dia seguinte, o seu inimigo é o pernilongo. Irmão, não sei se acontece com você, mas lá em casa, o pernilongo só vai no ouvido. Quando a gente está dormindo. Agora me diz, como é que o pernilongo sabe que o nosso ouvido é o nosso ouvido? Não sei, não fala na Bíblia, mas eu tenho uma... Acho que é enviado do inimigo esse negócio de pernilongo. Para que serve pernilongo? Né? Você bate, ele volta. Você bate, ele volta. O vidro fica vermelho. Você continua batendo, ele volta. Mas tudo bem porque tem uma bazuca. Não vai. Não vai funcionar. Não vai funcionar porque não é a arma própria para isso. Quer um exemplo prático para nós cristãos? Irmão, orar é muito bom, mas há situações na nossa vida que nós precisamos usar outras armas para vencer. Você vai lembrar de um texto do livro de Êxodo, que está lá, né? Moisés, todo serelepe, homem de oração, orando ao Senhor. Senhor, como é que a gente sai dessa? O mar na nossa frente, Faraó com os soldados atrás, deserto para um lado, para o outro, o que a gente faz? Eu estou aqui orando porque não sei o que fazer. E aí vem Deus e diz... Moisés, você vai continuar para mim, você vai completar. Moisés, por quê? Clamas a mim. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então, aquela hora, não era hora de orar. Nossa, não era. Era hora de marchar, era hora de usar uma outra arma para vencer a Faraó e para vencer os inimigos do povo de Deus. Tem dificuldade na área da sexualidade? 2 Timóteo capítulo 2. Foge disso, companheiro. É exatamente isso que diz no livro de Timóteo capítulo de número 2. Ele diz, companheiro, você tem problema com a sexualidade? Fuja dos desejos malignos da juventude. Ah não, mas fugir é porque eu estou com medo. Não, é uma fuga estratégica. Nós temos que usar esse tipo de arma de vez em quando também. A maioria dos problemas, por exemplo, no casamento, se resolvem com diálogo e com perdão. Orar com o casal é muito bom, é ótimo, tem que orar mesmo, mas tem coisa que só se resolve com diálogo e com perdão. A hora hoje, a gente vê por aí, né? O camarada sapato de fogo, gravata de fogo, cabelo de fogo, é tudo de fogo. Né? É um fogo só. E aí, só que em casa, o camarada bate na mulher, bate na esposa e depois vai subir um monte para orar. Casamento mentiroso, vida com Deus mentirosa. Por quê? Porque está lutando com as armas erradas. Irmão, não se engane, nem todas as nossas lutas vêm do diabo. Complete o versículo para mim. Você quer vencer o inimigo? Resistir ao e ele de vós. Eu resisto ao inimigo e ele foge de mim. Agora, nem todas as nossas lutas vêm do diabo, digo isso com responsabilidade. Porque o inimigo a gente vence dessa maneira, resistindo a ele. Ah, mas é uma tentação. Vem Jesus e diz, gente, tentação a gente vence da seguinte maneira: orai e vigiai, para que não entreis ou para que não caís em tentação, disse Jesus aos seus discípulos. Então, tentação se vence com oração e vigilância, como disse Jesus. Agora, irmão, há lutas que às vezes vêm de dentro. Há lutas que às vezes vêm de dentro por causa, de repente, da nossa mente caída. Há lutas que vêm de dentro porque a gente insiste, por exemplo, em assistir bobagens na TV, em ver pornografia na internet, em falar palavrões,
em se relacionar com pessoas que não têm nada a ver com Deus. Por conta disso, começam a haver lutas dentro de nós, por causa da nossa mente caída, por causa do velho homem ou da velha mulher que insiste em reviver de vez em quando, quase todo dia na nossa vida. Acontece, irmão. Agora, a arma para isso se chama disciplina. A arma para isso se chama negar a carne. A arma para isso se chama matar o velho homem. A arma para isso, como disse Jesus, é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Mestre. Amém. Glória a Deus. Aí a gente vence as nossas lutas interiores. Porque é assim que funciona, porque é assim que Jesus nos ensinou. Já vou encerrar. Vem João e diz assim: e a palavra de Deus está em vós. João está falando, a palavra de Deus habita em vós. Você é morada do Altíssimo. Amém. Diga para o teu irmão: você é morada do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus habita em você. Glória a Deus. A palavra de Deus está em mim. Mas você me ouviu dizer alguns minutos atrás que todas as promessas são condicionais. E essa também. A palavra de Deus está em mim, mas eu preciso estar em casa. Me diga, qual é a casa do Espírito Santo? Diga eu. O Espírito Santo, a palavra de Deus está em mim, mas eu preciso estar em casa. Vou explicar. A palavra de Deus habita dentro de mim, mas se eu só me preocupo com aquilo que está do lado de fora, a palavra de Deus não tem validade na minha vida. Por quê? Porque eu só estou preocupado com o lado de fora. Eu nunca olho para dentro de mim. Aí, irmão, não funciona. Quando eu digo que é necessário olhar para dentro, eu estou falando de reflexão. Mesmo que essa palavra não pareça uma palavra evangélica. Mas eu preciso refletir. Sabe aquilo que a gente faz na Santa Ceia? Você vem no domingo e você participa da Santa Ceia. E aí é lido 1 Coríntios capítulo 11, e diz o texto lá: examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Esse autoexame, irmão, não é só para a hora não é só para o momento da Santa Ceia. Nós temos que refletir na nossa casa, no nosso trabalho, a respeito dos nossos estudos, a respeito do nosso casamento, dos nossos relacionamentos, a respeito da nossa vida individual com Deus. Nós temos que refletir a respeito disso, temos que fazer uma autoanálise. Eu estou falando de ganhar tempo comigo mesmo, ao invés de ficar preocupado o tempo todo com o que fazer e com o que realizar. Olhar para dentro e analisar por que de repente eu não consigo ir além em uma determinada área da minha vida. O que será que está dando errado? O que eu estou fazendo de errado na minha vida? O que está me impedindo de crescer na minha vida espiritual, por exemplo? Irmão, na hora de celebrar, celebre. Na hora de se alegrar, se alegre. Na hora de estar com o povo de Deus, esteja também. Na hora de adorar ao Senhor, adore. Mas não se esqueça de vez em quando de viajar para dentro de você, de vez em quando. Seja quem você é no coração de Deus. Amém. Você é forte. Amém. A palavra de Deus está em você. E você já venceu o maligno. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor. Acima de tudo, nós queremos, como terra fértil, como foi dito nessa noite também, Senhor, nós queremos praticar essa palavra. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos dar frutos, e frutos em abundância. Por isso, Senhor, nos ensina, ou nos ajuda a colocar em prática, Senhor, esta verdade de que nós somos fortes. Independente da idade, somos jovens. Porque aprendemos nessa noite que jovem é aquele que tem memória em Deus, memória espiritual, é aquele que pensa em Deus. E se nós estamos aqui nessa noite é porque nós decidimos pensar e cultuar ao nosso Deus. Somos jovens. E além disso, somos fortes. Queremos, Senhor, colocar em prática essa palavra que diz que a palavra do Senhor está na nossa vida. Por isso, quando vierem as crises, o dia mau, quando vier, Senhor, o inimigo contra a nossa vida, ou mesmo se levantar dentro de nós, Senhor, o velho homem ou a velha mulher,
mulher, nós queremos praticar essa palavra e que queremos colocar, Senhor, de verdade, essa palavra que foi plantada no nosso coração em prática, Senhor, porque essa palavra já foi plantada em nós. Nós queremos dar prioridade ao Senhor, porque sabemos, Senhor, que dando prioridade ao nosso Deus, ouvindo a voz do Senhor somente, ó Pai, todas as outras vozes que tentam nos influenciar, às vezes até de maneira maligna, não vão nos influenciar mais, porque a Tua palavra é verdade na nossa vida, Senhor, a partir dessa noite. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender que o deserto, que o tempo, ou que o dia mau, ou que o tempo da luta e da aflição é apenas um tempo passageiro. Já vai passar, já a gente vai colocar a mão no nosso troféu, já a gente vai subir o pódio, Senhor, e já nós iremos declarar que tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece, porque o Senhor é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas. Nos ajuda, Senhor, a ter postura de ovelha, postura de servo de Deus, mesmo que a maioria aí fora já não se preocupe mais com isso. A nossa preocupação como igreja de Jesus é uma só: amar ao Senhor sobre todas as coisas, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, Senhor, e pregar o Teu Evangelho a toda criatura, porque somos homens e mulheres que dão frutos em abundância, discípulos do Senhor, amados de Deus, menina dos olhos do Senhor, aqueles que são chamados para vencer, e mesmo que 1000 caírem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque o Senhor está conosco, e agindo o Senhor ninguém impedirá. Que essa palavra fique marcada no nosso coração e na nossa vida, Senhor, e que eu declaro no nome de Jesus, e no poder e na autoridade do Espírito Santo, que a partir de hoje, Senhor, ou ainda já hoje na vida de alguns, Senhor, nós viveremos os feitos, os sinais, os prodígios, as maravilhas, os milagres, as curas, as libertações, a salvação do nosso lar e toda sorte de bênçãos espirituais, porque o nosso amor está no Senhor, pelo que o Senhor é, e por ser assim, o Senhor dará na nossa mão e entregará na nossa vida tudo que nós precisamos como amados do Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Então nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Se você foi ministrado por essa palavra, aplauda ao Senhor e agradeça. Olha, essa noite foi muito esperada por todos nós. E é a primeira vez que a gente tem representante das nossas 3 igrejas no mesmo lugar. Falava: quem quer ficar um mês no meu lugar, hein? Quem aqui quer ficar um mês no meu lugar? Lembra que ele falava sempre? Pastor Amaury, saudoso. Então, eu quero dizer que o pastor Sidney é pastor desde quando nasceu, porque ele sempre caminhou comigo, com o pai dele. Ele sentia o que a gente sentia, ele presenciava o que a gente presenciava. Por isso eu digo, olha, seus filhos todos são pastor desde que nascem, quer queira, quer não. Eu poderia falar muito mais sobre cada um de vocês que tem estado ao nosso lado aqui, tem estado ao lado dos pastores da Aricanduva, lá em Ourinhos. Eu sei que Deus preparou este momento para a gente receber uma bênção assim no mesmo lugar e na mesma hora. Amém? Então eu quero que vocês coloquem-se em pé. O pastor Jonas também. Todos sabem de lá que estão perto dele, que ele se abre, o que também este jovem pastor já passou e tem passado. Porque
Paz, irmãos. Vamos fechar os olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos por esta noite, ó Pai, pois sabemos que toda honra, toda glória e todo louvor é para Ti. E quando nós nos reunimos, nós sabemos, ó Pai, que é uma grande atividade espiritual. Nós também abençoamos, ó Pai, a todos aqueles que são ministros, que são obreiros na comunidade Nova Vida, Senhor. Tanto em Ourinhos, em Aricanduva, aqui em Guarulhos, ó Pai. Que o Senhor venha sustentar mesmo os Teus filhos, os Teus servos, para continuar cuidando desta obra que pertence ao Senhor. Acompanha cada um de volta para o lar em paz e segurança. O povo de Ourinhos, ó Pai, que vai pegar esta estrada, dê a direção, Pai, no ônibus para o motorista, aqueles que vão estar dirigindo, livra de acidente, livra de roubo, livra, Pai, de toda a cilada do maligno. Já repreendemos, já denunciamos toda a obra contrária, abençoamos esta viagem, que anjos estejam ao redor acampados para trazer livramento, ó Pai, e chegando lá haja boas notícias do que o Senhor tem feito e operado, Senhor. Abençoa os que vão voltar para Aricanduva também, ó Pai, em paz e segurança, livre de todo mal. Cada irmão que está aqui, ó Pai, possamos estar sempre pensando, Senhor, no Teu reino e preparando a nossa vida para a Sua volta, Senhor. Nos santifica e nos consagra para isso, ó Pai, e nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus Cristo. Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos vós e convosco permaneça hoje e para sempre. Amém. Dá um abraço, nome de Ourinhos, Aricanduva, Guarulhos. Abraço, amo vocês. Vai nessa paz. Valeu muito, em nome de Jesus. Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505. Fernando Designer, designer gráfico. Fone 14 9127 6596 ou 9848 6597. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159, no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. Newsat Magazine, parabólicas digitais livres. Vendas, instalação e assistência técnica. Telefone 14 3322 6033, 3026 4213. Rua Duque de Caxias, 264, em Ourinhos. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Todos Nacional Comunicação Visual. Todos fachadas luminosos. Em Ourinhos, 14 3026 3239 ou 9184 1070 ou ainda 8154 2420. Atendendo Ourinhos e região. Real Car Comércio de Veículos, usados e seminovos. Compra, venda de automóveis. Fones 14 3026 2997 ou 9675 8806. Rua Antônio Prado, 512, Centros de Ourinhos. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Rua Ângelo Martins, 354, Vila Boa Esperança. Fone 3322-6558 em Ourinhos. WEC Pneus e Borracharia. Moto e carro.
Disque Socorro 14 3325 4456 ou 9684 0110. Rua José Vendramini, 305, Vila Boa Esperança, em Ourinhos. Tato Móveis Planejados. Fabricação de móveis comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688. Magazine do Bebê, Avenida Jacinto Sá, 830. Fone 3326 1151, em Ourinhos.